dia, bom dia, bom dia! Bom dia pra você, telespectadora querida, mulher empoderada, que sabe dos seus direitos, que sabe que nasceu pra ser amada, respeitada, que não aguenta esse negócio de tch, cala a boca, tch, agora não fala, muda de roupa, comigo você não vai assim, hein? Ó, muda logo, tá curta, tá colada essa roupa, ó. Minha telespectadora não aceita relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, homem que acha que manda, que pede de qualquer jeito, com truculência. A minha telespectadora sabe que nasceu para ser protagonista da sua própria vida, guardiã dos seus filhos e, portanto, não vai ficar aí vivendo como personagem coadjuvante, né, da sua própria existência, em hipótese alguma. Bom dia pra você, telespectador querido. Aliás, o meu bom dia é só pro homem que respeita a mulher, que respeita as próprias filhas, as próprias, a própria mãe, as próprias mulheres da sua família. Aliás, pro homem que sabe que no ambiente de trabalho, que é o lugar que se ganha o pão, não se come nem se compra carne. Ou se você tá inventando moda. O ditado diz assim, não, o lugar que se ganha o pão não se come a carne. Mas tem muita gente que compra para comer, amigo. Ó, mas meu telespectador da TVI é daqueles que não faz nenhuma coisa nem outra. Porque respeita seus colegas de trabalho, não é assim? Bom dia para todos vocês. Nós estamos no mês de maio, um mês do combate, do enfrentamento, do diálogo acerca do abuso sexual infanto-juvenil. Maio também é conhecido como Maio Laranja. E o que isso tem a ver comigo, Úrsula? Uai, mulher, você não mora aqui no país, no Brasil? Você não é daqui, da nossa sociedade? Sabe o que os estudos e as pesquisas informam? Que a cada 10 minutos, uma criança é molestada sexualmente em nosso país. O que significa dizer que, por dia, são mais de 180 casos de crianças que são molestadas. Sem contar que 90% dos casos de abuso sexual infanto-juvenil são subnotificados, ou seja, não chegam ao conhecimento das autoridades. Isso significa dizer que, por ano, são mais de 500 mil crianças e adolescentes que são molestados sexualmente. Úrsula, pelo amor de Deus, o que significa isso? O que significa isso, Úrsula? O que isso tem a ver comigo? Ora, as pesquisas indicam que mais de 70% dos casos de abuso sexual infantil acontecem aí, dentro da sua casa. Na minha casa, ou seja, no ambiente doméstico. Na minha casa mesmo não, graças a Deus que não. Na minha também não. Mas a verdade é que a maioria dos abusadores de crianças e adolescentes não são desconhecidos. São pessoas que integram a nossa família. São vizinhos, são parentes, são irmãos, são pais, são primos, são avós, são tios, são padrastos. São pessoas muito próximas. Se você começou a falar de vizinho, comecei a falar de vizinho. Porque vizinho não é parente, mas a maioria das vezes o abusador se utiliza do sentimento de extensão de família que nós proporcionamos a ele para se valer da nossa confiança e abusar das nossas crianças. E isso significa que você, mamãe que me assiste, precisa ficar mais atenta a partir de hoje. Ora, nós vivemos num país em que se tornou moda deixar os nossos filhos dormir na casa dos coleguinhas. Levar as nossas crianças para aniversários que os pais não ficam. Você deixa às 7, busca às 21. Você sabe quem vai estar lá nesse aniversário? Você sabe? Você pode conhecer o pai e a mãe, mas você não conhece os avós, você não conhece os primos, os amigos, você não conhece os tios, as tias, você não conhece os demais convidados que porventura estejam lá. E aí? Você pode voltar para buscar os seus filhos e encontrar uma cena trágica, catastrófica, que infelizmente é como um leite derramado. A gente não consegue colocar de volta na vasilha, não é assim? Ora, tem uma delegada muito famosa nas redes sociais, e eu vou começar a explanação pelo vídeo dela, já que eu estou falando sobre essa questão, da gente, enquanto pais, enquanto mães, se alertar para o nosso papel, para os nossos limites, para os nãos que a gente precisa dizer. Uma determinada criança foi deixada para dormir junto com outras coleguinhas na casa de uma coleguinha da escola. E pasme,
o pai dessa coleguinha ofereceu uma bebida de chocolate, de morango, salvo engano, e nessa bebida ele colocou um pozinho lá para que as crianças ficassem dopadas, dormissem. E então ele pudesse molestar todas elas. E isso tudo foi presenciado por uma das crianças que se negou a beber a bebida ali, né, a vitamina, enfim, o que ele fez para oferecer para todas as crianças. E essa criança que não bebeu foi a criança que pediu socorro. Vamos começar, Cássio, por nosso primeiro vídeo? Vamos começar o vídeo da delegada? Vamos dividir a tela aí? Para a gente passar o vídeo da delegada que fala sobre o caso das crianças que foram deixadas na casa dessa outra coleguinha e o pai então molestou. Úrsula, por que você está falando isso uma hora dessa? Gente, a gente está no Maio Laranja. E o Maio Laranja precisa chamar a nossa atenção para o enfrentamento, para o combate, para o diálogo, para a discussão acerca das violências sexuais, né, em desfavor das nossas crianças e adolescentes. E nós, enquanto pais, temos a obrigação de redobrarmos as nossas vigilâncias, tendo em vista os números catastróficos que as pesquisas nos indicam. Mais de 180 crianças são molestadas por dia. E ora, a maioria desses casos, infelizmente, não chega ao conhecimento das autoridades policiais e judiciais. Existe um grande número de subnotificação, mais de 90% desses casos de abuso são subnotificados. Por quê? Porque existe uma resistência da família, né, em expor a criança de alguma maneira e expor o próprio abusador. No entanto, a voz que silencia é a voz que revitimiza vítimas e protege abusadores. Na verdade, se todo o primeiro caso envolvendo um abusador sexual infanto-juvenil fosse denunciado e devidamente punido pelas autoridades judiciais, certamente esse pedófilo, esse abusador, ele não repetiria o caso. Porque a maioria deles é, de fato, reincidente. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa se posicionar e conversar. Ora, quando a gente fala sobre educação sexual infantil das crianças dentro de casa e nas escolas, a gente também fala sobre a importância de colocar os nossos filhos a par daquilo que pode e daquilo que não pode acontecer. Daquilo que o outro, o estranho, o parente, o vizinho, o tio, pode ou não pode fazer com o corpo daquela criança. E é claro que existe uma maneira muito lúdica para falar sobre isso em cada faixa etária. Mas nós, enquanto pais e mães, precisamos de uma vez por todas quebrar o tabu em torno desse assunto que parece ser tão delicado e tão espinhoso, a fim de alertar os nossos filhos, a fim de disseminar informação e compartilhar conhecimento com os nossos filhos, né? E exatamente fazer com que eles se tornem protegidos com base nessas informações que eles estão carregando consigo, né? Nem todo carinho é carinho. A maioria das vezes, o carinho é abuso. E como que a nossa criança vai identificar se aquele carinho foi um abuso, se aquilo que fizeram com ela foi um abuso, se nós, enquanto pais, não alertamos para isso, né? Mais de 70% dos abusadores estão mesmo dentro de casa. E o que acontece? Acontece que o primeiro lugar de referência e de acolhimento para essas crianças, de fato, é o lugar em que se perpetua o abuso. E a maioria dessas crianças, quando não se sente confortável para contar para os próprios pais, correm para as escolas e contam para as suas professoras, para os coordenadores das suas escolas. E aí é onde entra o meu papo direcionado para você, professora, para você, coordenador pedagógico, diretor de escola. Você precisa estar atento. A sua escuta, sua oitiva é muito importante. Porque quando a família, quando a residência, quando o lar materno ou paterno, enfim, quando a extensão familiar não é o primeiro ambiente de acolhimento e sim o ambiente de abuso, a escola, na maioria das vezes, se transforma num ambiente de segurança e de acolhimento para essas crianças. Vocês viram as notícias dos últimos dias. Uma criança foi para a escola com as partes íntimas coladas, para evitar que o padrasto continuasse abusando dela dentro de casa. E quem foi que descobriu que a criança chegou na escola com as partes íntimas coladas? A professora. E o que a professora fez? Procurou as autoridades policiais.
Meu aplauso para essa professora corajosa, que rompeu o silêncio, que procurou ajuda. Se você, porventura, criança ou adolescente que está me escutando nesse momento, você está passando por uma situação de abuso, seja ele sexual ou não, Disque 100. Disque 100. Úrsula, eu posso ligar para o 180, para o 190? Pode. Você pode buscar o conselho tutelar da sua cidade? Pode e deve. Mas o primeiro número que eu tenho para te formar é o 100. Disque 100. O Disque 100 é voltado para acolher as vítimas e tratar as investigações a respeito das denúncias que são feitas, acolher essas denúncias, né? E cobrar das autoridades policiais medidas urgentes, imediatas, porque, de fato, quando envolve criança e adolescente, passa a ter prioridade. Estamos prontos com o nosso vídeo da delegada? Ou qual o vídeo que a gente está pronto, produção? Você deixa seu filho dormir na casa de amigos? Hoje, eu quero falar sobre um assunto muito sério e que muitos pais acabam não dando a devida atenção. Esse homem que você vê na tela é Michael Manley, de 57 anos. Ele foi acusado de drogar e dopar as amigas da própria filha durante uma noite do pijama em Oregon, nos Estados Unidos. A maioria das meninas tinha apenas 12 anos. Segundo a revista People, uma das garotas não tomou a bebida e acabou ficando acordada. Ela viu quando o homem voltou ao porão onde todas dormiam e conseguiu sair para pedir ajuda. Esse caso acende um alerta importante. Dormir na casa de amigos não é só sobre diversão, é sobre exposição. Quando seu filho dorme fora, ele entra em um ambiente que você não conhece completamente. Você sabe quais são os valores daquela família? Como é a rotina? Quem mais frequenta aquela casa? A pedofilia não avisa quando vai chegar. O amor e o zelo pelos nossos filhos precisam vir acompanhados de vigilância e discernimento. Pais e mães, vocês são os primeiros guardiões de seus filhos. Protejam, questionem, reflitam antes de tomar essa decisão. Deixe aqui nos comentários o que você acha dessa situação. Compartilhe esse vídeo e me siga para mais reflexões como essa. Tá vendo como é importante? Como é importante você dizer não e impor limites? A casa dos melhores amigos, a casa dos coleguinhas da escola, nem sempre é o lugar ideal para os seus filhos dormirem. Portanto, nós estamos numa geração em que todo mundo pede para dormir na casa do coleguinha. Todas as crianças veem isso com muita normalidade. Mas eu estou falando para adultos. Eu estou falando para pais e mães que precisam começar a exercer o seu poder e a sua autoridade sobre os seus filhos. Porque você, enquanto adulto, enquanto guardião dos seus filhos, sabe o que é melhor para ele ou não. Né? É importante que se diga que crianças que são vítimas de abuso sexual, ou adolescentes que são vítimas de abuso sexual, elas têm uma propensão 4 vezes mais do que as outras crianças que não passaram por isso, a terem depressão, ansiedade, pensamentos suicidas. Sabe o que significa isso? Significa que a nossa vigilância pode evitar situações traumáticas a curto, médio e longo prazo na vida dos nossos filhos. Mas quando essas situações se tornam irremediáveis, quando já aconteceu, como eu devo proceder? Rompendo o silêncio. Tem uma frase, que é uma frase muito emblemática, que eu quero trazer para vocês, que diz assim: o silêncio de quem tem voz é o escudo de quem violenta. E essa é uma verdade. Portanto, se você, eventualmente, está enfrentando uma situação dessa desafiadora, seja com seus filhos ou com alguma criança, adolescente da sua família, se essa realidade chegou até você, não se cale. Não se cale. Aliás, eu quero passar agora um vídeo da Lady Gaga. Olha, tem muita gente que diz assim: ah, isso só acontece com famílias da periferia, com famílias de classe média baixa, vulneráveis. Não, não, não. Isso acontece com famílias de toda e qualquer classe social e classe econômica. Olha o depoimento da Lady Gaga. E agora eu quero puxar para a sociedade a responsabilidade que nós temos para fazer a denúncia. Tá pronto, produção? O vídeo da Lady Gaga? I was assaulted when I was 19. I changed forever. Part of me shut down for many years. I didn't tell anyone.
and felt shame even still today, standing in front of you. I still have days where I feel like it was my fault. After I shared what happened to me with very powerful men in this industry, nobody helped me, or a helping hand. Those men hid because they were afraid of losing their power. And then I was diagnosed with PTSD and fibromyalgia, which many people don't think is even real, and I don't even know what the fuck to say about that. Till it happens to you, you won't know how I feel. How I feel. How I feel. Till it happens to you, you don't know. It won't be real. How could you know? No, it won't be real. How could you know how I feel? Forte, né? Forte e real. A violência sexual infanto-juvenil, ela acompanha milhares de crianças. Ela é uma realidade que envolve milhares de crianças nesse país. Mas nós precisamos nos posicionar enquanto sociedade. A Lei Joana Maranhão, que é a lei que foi criada depois do caso daquela atleta que denunciou os abusos na sua adolescência por um técnico que fazia os seus treinamentos durante muito tempo. É uma lei que muda a contagem do prazo prescricional para situações como essas, que envolvem abuso sexual infanto-juvenil. No entanto, nós não precisamos deixar as nossas crianças alcançarem a maior idade para que a gente denuncie. Enquanto sociedade, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós vivemos numa sociedade extremamente misógina, patriarcal, machista. E eu quero perguntar a você que me assiste nesse momento, o que você tem feito para mudar essa realidade? A criação de meninos e meninas, ela está majoritariamente na mão de milhares de mulheres que me ouvem agora e que vão me escutar também através das redes sociais. E eu quero perguntar, o que você tem feito como mãe na criação dos seus filhos? Porque as crianças de hoje, possivelmente, se não bem criadas, educadas, com princípios, com valores, com limites, podem se tornar, possivelmente, os próximos abusadores do amanhã. Os abusadores de hoje foram crianças ontem. O que estamos fazendo enquanto sociedade? Chega de passar pano para quem agride e violenta mulheres, violenta crianças, violenta adolescentes. Chega de passar pano para pedófilo. Chega de passar pano para abusador. Não há qualquer justificativa para isso. Assédio sexual infanto-juvenil é crime. Importunação é crime. E nós precisamos nos posicionar. A perpetuação de atos de violência sexual infanto-juvenil acontece, na maioria das vezes, em virtude do silêncio dos bons. E o que nos preocupa, de fato, é o silêncio dos bons. Úrsula, o que isso tem a ver comigo? Eu vou passar agora o terceiro vídeo, que é um vídeo de um experimento social, em que um homem está dando em cima de uma mulher num ambiente de trabalho. E várias pessoas estão ali aguardando para fazer a entrevista de emprego. E pasme, muitas dessas pessoas, quando entram na sala da entrevista e que são perguntados pela entrevistadora, né, pela recrutadora, se viram ou se não viram a situação de abuso e de assédio na antessala, muitos entrevistados ignoram, colocam a culpa sobre a vítima, colocam a culpa sobre a roupa da vítima. Eu quero dizer para você que me assiste, centenas de bebês recém-nascidos têm sido vítimas de abuso sexual
E uma fralda não é uma roupa que potencialmente poderia atrair o olhar de um pedófilo. A partir desse entendimento, mude a sua concepção de que a vítima tem culpa porque um bebê não pediu para ser estuprado. E uma fralda que o bebê utiliza não é, em hipótese alguma, uma ferramenta, um instrumento de conotação sexual. A partir desse entendimento, não diga a partir de hoje que a saia, que a roupa, que o lugar em que ela estava andando, o horário que ela saiu de casa, a roupa que ela estava vestindo, o sapato que ela estava usando, o batom vermelho que ela passou na boca é o motivo para justificar qualquer situação de assédio sexual, de assédio moral ou de qualquer outro tipo de violência de gênero. Vamos assistir ao terceiro vídeo? Ele vai impactar você. Tá pronto, produção? Esse bolinho foi você que fez, foi não? Foi. Sabia. Mentira. Ah, não foi não? Não, padaria, né? Nossa, delícia. É tão bom que eu até achei que foi você que fez. Você faz tão bem, né? Não. Não tô. Não. Você veio pra pesquisa? Foi. Ah, que legal. Pode vir já comigo. Pode vir. Já dá pra começar? Olá, tudo bom? Tudo bem? Eu queria dar uma palavrinha pro senhor, fazer uma pergunta. Essa mocinha que trabalha na recepção, ela disse que o nosso chefe, Carlos, assediou ela e o senhor testemunhou. O senhor viu alguma coisa? Não. E aí, tava assediando mesmo? Tava. Ele é muito brincalhão, ele brinca com todo mundo, ele nunca deu esse tipo de problema aqui, entendeu? Não, mas ele foi bem estúpido. Ele passou a mão nela, no braço, de uma forma muito íntima. Ficou meio desconfortável, tanto pra ela quanto pra mim que tava sentada ali, entendeu? Não, eu não percebi. Eu não tava prestando atenção nesse detalhe. Não. Isso pode acabar com a carreira de um homem. A secretária da minha empresa, ela nunca trabalharia com a roupa que ela tá. Até é complicado um pouco a gente paquerar, a gente dá uma piscadinha, a mulher, quando ela não quer, ela leva pro assédio. Tá bom pra você? Produção, tem como dividir a tela pra mostrar a primeira cena? Pra mostrar pro telespectador qual a roupa que essa mulher tava usando? Divide a tela e dá uma pausa, porque eu quero mostrar pra todo mundo a roupa que essa mulher estava usando. Essa mulher estava usando uma roupa comum. Ela estava usando um terninho branco. Eu quero saber de você. Tem certeza que foi a roupa? Muitos desses homens que fingiram não ver, não ouvir, viram, eles presenciaram. A situação do experimento social aconteceu debaixo dos olhos deles. E sabe o que acontece? Acontece que aquela secretária não era filha de nenhum deles. Aquela secretária não era esposa. Não era uma irmã. Não era parente. Não era amiga. E eu quero perguntar para você que me assiste. Você vai aguardar que uma situação como essa aconteça com uma amiga sua, com uma filha sua, para que você, enquanto homem, se posicione nessa sociedade? Como tolerância zero. Alguém que diz tolerância zero para todo qualquer tipo de assédio e de abuso sexual. Vai precisar. Você sabia que aquela mulher do experimento é uma de nós que todos os dias sofre assédio sexual no ambiente de trabalho? Você sabia que esse experimento social é com base na realidade? E que essa menina, olha lá a roupa dela. Olha a roupa dessa menina. Ela tava de blusa, gente. Blusa branca, toda fechada. Ó. A menina da entrevista, a menina que foi assediada, ó. E o cara disse que foi a roupa dela. Na minha empresa, ninguém usaria aquela roupa. É um absurdo, é uma vergonha. Essa menina tem mãe. Essa menina tem pai. Essa menina tem família. Mas naquele momento, quem seriam os olhos, quem seriam os ouvidos, quem seria a voz que denunciaria esse camarada, que apesar de ser um experimento social, tem muitos deles na nossa realidade, no nosso dia a dia, poderiam ter feito alguma coisa por essa menina. Poderiam ter sido os olhos, os ouvidos, a voz. Poderiam ter sido as pessoas que iriam de fato denunciar o abuso que aquela menina sofreu. Aquela menina tem mãe, tem pai. Aquela menina tem família. Você vai esperar
O que para mudar de posicionamento? Sabia que amanhã ou depois pode ser sua filha passando por uma situação dessa e precisando que algum homem que presenciou o abuso testemunhe ou denuncie ou ajude ou chame alguém para ajudar e para intervir na situação? Não é possível que enquanto sociedade a gente continue falhando. Nós precisamos olhar para nós mesmos e perguntar o que eu tenho feito ou o que eu estou deixando de fazer para mudar essa realidade que envolve tantas crianças. Olha, tem um outro experimento social que eu não trouxe hoje, mas eu vou trazer semana que vem, em que mostra um camarada num encontro com uma mulher, num date. E aí ela sai para ir ao banheiro. E ele coloca um pozinho na bebida dela. Todos os homens que estavam no mesmo ambiente do restaurante sorriram. Fizeram chacota, olharam com aquele risinho de canto de boca, como se dissesse, eita, vai pegar hoje, hein? A única que fez alguma coisa foi uma mulher que estava na mesa ao lado, que levantou, fingindo que estava vendo alguma coisa na própria mochila e deu uma mãozada no copo e fez com que o copo caísse. Então agora eu quero direcionar minha fala para você, mulher. Você já deve ter entendido que somos nós por nós. Apesar de sermos uma classe extremamente desunida para tantas coisas, mas não é possível que diante de situações de assédio sexual contra outras mulheres, contra outras meninas e meninos, você continue calada. Nós temos o que o homem não tem, o útero. O meio que traz vida e dá vida ao planeta, à sociedade. A partir disso, ainda que você não seja mãe, se comporte como uma voz ativa a partir de hoje, para toda situação que porventura você presencie. A vítima de hoje pode ser uma mulher desconhecida. A vítima de hoje foi a Sayonara, que morreu há mais ou menos uns 2 meses aqui em Itabuna e que ninguém fala nada. A vítima de hoje pode ser a menina Vitória, de São Paulo, que foi morta por um vizinho com requintes de crueldade. A vítima de hoje pode ser aquela estudante da USP que estava voltando da escola, da faculdade, e que foi molestada e morta com requintes de crueldade por um camarada. A vítima de hoje foi outra pessoa. A de amanhã pode ser você. A de amanhã pode ser alguém da tua família. Pode ser eu. Nós não precisamos agir tão somente quando a situação começa a tocar em nossa pele e nos atingir diretamente. Enquanto seres sociais e sociáveis, nós temos a responsabilidade de cobrar às autoridades públicas, né, uma legislação mais rigorosa em relação aos pedófilos desse país. Você pai, você mãe, o que você tem feito para monitorar o que seus filhos consomem no celular? Porque às vezes seu filho não sai de casa para dormir com um coleguinha, mas está dentro de casa consumindo material com conotação sexual, inapropriado para a idade dele. E aí, o que você faz? Os abusos sexuais, eles não se restringem à esfera jurídica. Eles também perpetuam e perpassam as esferas econômicas, sociais e culturais. O que os seus filhos estão consumindo a título de cultura? Qual tipo de música? Qual tipo de coreografia? De vez em quando minha menina chega em casa com umas coreografias assim um pouco estranhas, tá serrando, tá fazendo, tá acontecendo. Eu digo, menina, você tá aprendendo isso aonde? É na escola? Eu tenho que procurar saber se o pessoal da escola tá ensinando esse tipo de coisa pra você. Fique atenta. Fique atenta aos sinais. O silêncio demais, a irritação demais dos seus filhos. A mudança comportamental pode sim significar diversas coisas, inclusive que ele tem sido vítima de abuso sexual infanto-juvenil, né? Às vezes, o abuso parte de quem você mais confia. Mas isso não é motivo para invalidar a voz dos seus filhos. O ano passado, nós fomos surpreendidos com a denúncia de mais de 20 adolescentes num colégio chamado CIEBTEC, aqui em Itabuna. Eu fui convidada para palestrar. E aí, ao final da segunda palestra, a primeira foi no Teatro Candiandória, a segunda foi no auditório do Colégio CIEBTEC. Ao final da segunda palestra, mais de 20 alunos
me cercaram e começaram a contar os abusos e as importunações sexuais. Algumas foram vítimas, inclusive, de estupro. Porque na medida em que o diretor de uma escola coloca a mão nas partes íntimas dessa adolescente, tanto nas partes íntimas superiores quanto nas partes íntimas inferiores, eles, sem a autorização dela, sem o consentimento, ele está ultrapassando todos os limites. Ele está importunando sexualmente, ele está importunando moralmente, ele está assediando. Em alguns casos, se configura mesmo estupro. Precisou daquelas crianças se apoiarem em uma pessoa estranha, porque todos os profissionais que foram procurados internamente não tiveram a coragem de encaminhar aqueles jovens e adolescentes para a delegacia. Quem é você? Quem é você? O Maio Laranja não é só um maio simbólico. É um maio de reflexão, é um mês de reflexão. O 18 de maio está completando 25 anos de existência. Há 25 anos nós combatemos, por meio de um mês extremamente voltado ao enfrentamento do abuso sexual infanto-juvenil, essa temática. Eu quero saber de você. O que você tem feito ao longo de 365 dias por ano? Porque as nossas crianças, os nossos adolescentes, são o futuro do nosso país. E nós precisamos agir de forma diligente para que a gente não traumatize a vida dos nossos filhos ou das nossas crianças como um todo, pode ser sobrinhos, netos. Simplesmente porque ignoramos situações que poderíamos ter visto, dado atenção, e mais do que isso, rompido o silêncio. Nós precisamos encarar de frente esse assunto espinhoso e levar adiante toda e qualquer possibilidade de denúncia, a fim de que esses camaradas nojentos, truculentos, sejam penalizados nos rigores da lei. Não seja omisso, não seja conivente, porque a omissão e a conivência também podem ser enquadrados no Código Penal. O amanhã de hoje precisa de um posicionamento social, meu e seu, para agora. O que nós estamos fazendo agora? Ao longo do mês de maio, nós vamos visitar alguns colégios da nossa subseção aqui em Itabuna, em Buararema, em Camaquã, em Ilhéus, para palestrar sobre essa temática, de forma gratuita. Sabe por quê? Porque nós entendemos que, enquanto entidade de classe, eu entendo enquanto profissional, que temos uma missão de vida. Você precisa ser advogado, conhecedor de leis, para romper o silêncio, para ajudar uma adolescente? Não. Basta ser telespectador da TVI. Basta conhecer as leis que estão aí disponíveis no Google, no Instagram, nas redes sociais. Basta ser um cidadão consciente. Na medida em que um caso desse chegou ao teu conhecimento, acolha a vítima, não julgue, acolha. E mais do que isso, oriente, dê a mão, leve até uma delegacia, registre o boletim de ocorrência e continue sendo a rede de apoio dessa criança e desse adolescente, a fim de que os traumas sejam, pelo menos, minimizados durante a sua existência. Esse é o nosso Ela por Elas de hoje. Um forte abraço para você e até semana que vem.